Oi, lindeza! Me chamo Crisnanda Teles, aqui do canal Beleza e Acessórios. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve e fica por aqui. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre a importância de falar menos. Eu sei que nós mulheres gostamos de nos comunicar bastante, falamos muito, mas existe a necessidade da gente refletir sobre aquilo que falamos, não somente jogar palavras ao vento e tá tudo bem. Não, a gente precisa ponderar nas coisas que a gente fala, porque a nossa língua, ela tem o poder de construir e também de destruir, tanto pessoas como projetos, como nossos próprios sonhos, nossos relacionamentos e muito mais. Eu sei que ser comunicativa do jeito certo tem lá suas vantagens. É muito bom quando a pessoa sabe se comunicar corretamente, quando ela não fala além da conta, quando ela consegue guardar os seus segredos, guardar os seus relacionamentos, não ficar falando isso para todo mundo. Isso é muito bom. E quando a pessoa também consegue não ficar falando da vida alheia e ela fala sempre as coisas certas, coisas interessantes, a comunicação ela costuma ser muito bem-vinda quando ela é feita dessa forma. Só que hoje eu quero falar sobre os exageros, sobre aquilo que a gente fala e que a gente não deveria falar, que a gente deveria guardar para controlar a nossa língua, né? Que é tão difícil. Inclusive, a Bíblia diz que se a gente conseguir controlar a nossa língua, a gente consegue ter o controle do corpo inteiro. De tão desafiador que é esse objetivo de conseguir controlar o que a gente fala. Provérbios é um livro da Bíblia que eu gosto muito, eu acho muito interessante, porque foi escrito por um homem muito sábio. Está muito relacionado à nossa convivência, à nossa conduta, e ele expõe tudo aquilo que a gente precisa mudar de forma muito inteligente. E eu gosto muito do versículo 3, que se encontra no capítulo 13, que ele diz que a pessoa que abre muitos lábios, né, a pessoa que fala demais, ela tem perturbações. E o que eu entendo com esse versículo? Que a pessoa que fala pouco, que consegue ter o controle daquilo que ela diz, ela mantém paz de espírito. E a pessoa que fala demais, ela tem muitas perturbações, porque ela acaba se tornando prisioneira da própria língua, prisioneira daquilo que ela tá sempre falando, né? Algumas coisas são mais perigosas de se falar do que outras, né? Porque tem coisas que acabam atrasando a nossa vida, acaba atrasando o nosso próprio desenvolvimento. E eu vou citar apenas algumas aqui que eu lembrei, só que tem muito mais. Então, por isso é muito importante a gente se manter ligado no que a gente fala. Uma das coisas que a gente deve evitar de falar, evitar de estar sempre comentando, é sobre as nossas dores. A menos que a gente desabafe isso com alguma pessoa que possa nos ajudar, tipo algum psicólogo ou alguma pessoa que realmente está disposta e pode fazer alguma coisa pela gente. Porque toda vez que a gente fala de algum acontecimento negativo da nossa vida, de algo que nos causa sofrimento, a gente tende a reviver esses momentos, a sentir tudo novamente. Isso acaba impedindo a gente de seguir em frente. Outros comentários que têm um impacto muito negativo sobre a gente é quando a gente fica falando da vida alheia, quando a gente fica falando dos erros de outras pessoas, de defeitos. A gente acaba sentindo um certo prazer no momento, só que depois que isso passa, o que fica é a nossa baixa autoestima por saber que a gente fez algo que não é estimável, e também a nossa imagem fica prejudicada diante das pessoas que nos ouviram falar aquilo. De uma forma, a gente acaba impactando negativamente os nossos relacionamentos, porque as pessoas perdem a confiança em nós. Ninguém confia em uma pessoa fofoqueira. E outra coisa muito ruim também é ficar falando dos próprios planos, sabe? Ficar falando das coisas que você pretende fazer no futuro. Pode ser coisas mínimas, tipo alguma mudança pequena que você quer fazer na sua vida. Por mais que seja pequeno, por mais que seja mínimo, não é bom ficar comentando. Isso não é nem tanto, né, por aquela história de que a inveja das pessoas acabam atrasando esses planos, não. Quando a gente fala sobre as coisas que a gente quer fazer no futuro e que a gente ainda não fez, a gente manda uma mensagem pro nosso cérebro de que a gente já fez aquilo.
Tipo, ao falar, você já tem a sua recompensa como se você já tivesse feito. E isso acaba desmotivando, fazendo com que você tenha menos ânimo para fazer o que você falou que ia fazer. Então, fale menos. Algo também que é muito ruim da gente ficar comentando são as coisas que ainda não amadureceram dentro da gente. Às vezes a gente tá com alguma ideia nova, a gente aprendeu alguma coisa nova, ou a gente tá com algum pensamento assim que a gente acabou de conceber, né? Alguma iluminação que a gente teve, alguma inspiração recente. Essas coisas não é bom ficar compartilhando enquanto elas não amadurecerem dentro da gente. Porque quando a gente fala essas coisas, ocorre aquilo que eu falei sobre os planos, né? A gente acaba entendendo que a gente já fez aquilo. E a gente acaba não amadurecendo nessas ideias. Por isso que algumas vezes a gente começa a acreditar em algumas coisas, só que de tanta gente ficar falando para os outros, a gente acaba se perdendo, né? A gente não consegue colocar aquilo em prática. Então é bom a gente falar somente das coisas que estão maduras dentro da gente. Tem muitos versículos, muitas coisas que eu poderia aqui comentar com vocês, mas eu preferi resumir o máximo e ser o mais objetiva possível, embora eu ainda esteja em processo de mudança, mas só da gente ter consciência do impacto negativo das nossas palavras e do nosso hábito de falar demais, já é algo bom, já é um grande passo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se inscreve nesse canal se você ainda não for inscrita e até o próximo vídeo. Beijos!